Fala meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar como é que foram os jogos desta 17ª rodada da Série C e também como é que ficou a tabela de classificação. Será que já dá pra saber algum time aí rebaixado? Será que todos os times aí que vão ficar no G8 já estão definidos ou tem como mudar? Vamos saber agora. E abrindo a rodada 17, nós tivemos aí no sábado o Ipiranga de Erechim enfrentando o Mirassol de São Paulo. E o detalhe é que o Mirassol já entrou em campo praticamente aí vitorioso, isso porque ele já está classificado para a próxima fase, foi o primeiro time a se classificar com uma super antecedência, então inclusive ele poderia até poupar jogadores nesse duelo, mas o time foi praticamente o mesmo, só mudou duas peças e mesmo assim ele perdeu para o Ipiranga por 2-1. O Ipiranga saiu na frente, depois o Mirassol empatou e aí no final ali do primeiro tempo o Ipiranga foi lá e fez 2-1 e no segundo tempo, permaneceu da mesma forma e o Ipiranga saiu com a vitória. Já o segundo duelo foi entre o Manaus e o Botafogo da Paraíba, lá na Arena da Amazônia. E muita gente imaginou que o Manaus poderia sair com uma vitória em cima do Botafogo, ainda mais por estar jogando em casa, Mas não foi o que aconteceu e as equipes saíram no 0-0. Esse resultado foi muito bom para o Botafogo da Paraíba, mas para o Manaus não foi. Isso porque ele agora, está numa situação bem complicada, porque se as equipes que estão abaixo dele ali ganham essas duas últimas partidas, Essas equipes que estão ameaçadas do rebaixamento e o Manaus perde os dois últimos jogos, ele pode sim ser rebaixado, gente. A chance é bem pequena, mas ainda existe. O terceiro embate foi entre o Confiança e o Altos do Piauí. E o Confiança, muito confiante, foi lá e saiu com uma vitória por 1-0. O que foi muito bom para ele, Porque agora ele tem a chance aí de não ser rebaixado à Série D. Já o Altos, estava ali tentando entrar dentro do G8, com essa derrota praticamente não tem mais chances. E o próximo embate foi entre o Campinense da Paraíba e o Paysandu, o Papão, que ganhou a partida por 3-1. Apesar de não ter jogado lá essas coisas no primeiro tempo, ele saiu com a vitória, conseguiu aproveitar as boas chances que teve e ganhou aí da Raposa, que praticamente já está quase rebaixada, quase. E o Papão, por outro lado, conseguiu a sua classificação também antecipada aí com essa vitória. Já no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo, nós tivemos a vitória do Botafogo de São Paulo em cima do Volta Redonda por 2-1. E o detalhe é que o Botafogo ainda chegou a fazer 2-0 em cima do Volta Redonda, mas aí no finalzinho, nos acréscimos, do segundo tempo, o Volta Redonda foi lá e fez pelo menos um gol de honra, para sair pelo menos um golzinho ali. E essas duas equipes já estão dentro aí do G8. Só resta se manter aí vitorioso, ou pelo menos no empate aí nos últimos dois jogos. E entre o Floresta e o Brasil de Pelotas, tivemos aí uma vitória do Floresta. Eu imaginei que o Brasil de Pelotas poderia sair com uma vitória, mas o Floresta aproveitou que estava jogando aí no Presidente Vargas, em Fortaleza, e fez aí 2-1 em cima do Brasil de Pelotas. E também garante aí a sua saída da zona de rebaixamento, Ou seja, com essa vitória que ele teve em cima do Brasil de Pelotas, ficou mais fácil aí do Brasil de Pelotas ser rebaixado. Já o Floresta, que tinha chance ali, ele agora tem uma chance bem pequena, mas precisa ainda ganhar as duas últimas partidas. Já entre o Vitória e o ABC, tivemos um empate aí no 2-2. E que jogo foi esse, viu? Foi bem tenso. Uma equipe ia lá, fazia o gol, a outra empatava. E quem abriu o placar foi o Vitória aos 5 minutos do primeiro tempo. Aos 10, o ABC foi lá e empatou o jogo. Ficaram no 1-1. Aí em seguida, no primeiro tempo ainda, o Vitória foi lá e fez 2-1 em cima do ABC. Mas aí no segundo tempo, ali no início ainda do segundo tempo, o ABC foi e empatou o jogo e as equipes permaneceram no 2-2. E esse resultado foi muito bom para o ABC, que já está ali na zona de classificação, mas para o Vitória, que está em busca de entrar dentro do G8, não foi muito favorável, Ele precisava aí de uma vitória e ainda tem aí mais dois jogos, porém eu acho muito difícil agora que o Remo, a gente vai falar daqui a pouco, o Remo conseguiu a vitória e entrou dentro do G8, vai ser bem difícil do Vitória conseguir. Mas o show aí da torcida do Vitória, que colocou 26 mil torcedores aí no Barradão, gente, deu o que falar. E eles queriam aí uma vitória, mas pelo menos, foi um jogo muito bom, ficaram aí no 2-2. E o outro duelo foi lá no Orlando Scarpelli, entre o Figueirense e o São José do Rio Grande do Sul. E esse jogo foi aquele jogão, porque terminou no 3-2 para o Figueirense. A equipe do Figueirense deu um show também, foram 15 mil torcedores lá apoiando o time. E quem saiu na frente foi o São José. Sim, o São José saiu na frente no primeiro tempo ainda, fazendo 1-0 em cima do Figueirense. Mas aí o Figueirense reagiu e virou o jogo, fazendo 2-1 em cima do São José. Mas aí o São José foi lá e empatou o jogo, ficando no 2-2. Porém, ali no finalzinho do primeiro tempo ainda, nos acréscimos, o Figueirense conseguiu fazer o gol da vitória, ficando no 3-2 com o Zeca, e permaneceu assim no segundo tempo também. E esse resultado foi muito bom para o Figueirense, que já está dentro da zona de classificação, mas para o São José não foi muito bom, porque agora as chances dele entrar dentro do G8 diminuíram bastante.
bastante. E o duelo que deu o que falar foi entre a Aparecidense de Goiás e o Atlético Cearense, gente. E ele parece que é um time que adora fazer 3-1 nos seus adversários, né? Quando a gente acha que ele não vai fazer, ele vai lá e faz o quê? Faz 3-1. Então o Atlético Cearense fez mais uma vítima aí do 3-1. Dessa vez foi a Aparecidense, na casa dela, viu? Lá no Aníbal Batista de Toledo. O Atlético Cearense que tá lutando aí pra sair da zona de rebaixamento. E ele saiu na frente ainda no primeiro tempo. A Aparecidense empatou o jogo, mas aí no segundo tempo ele foi lá e carimbou a sua vitória com mais 2 gols. E com esse resultado ele se aproxima, né? Ele ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas está bem próximo. Ele precisa aí ganhar as próximas partidas e torcer também para os seus adversários que estão acima dele, fora ali da zona de rebaixamento, tropeçarem para ele poder ocupar o lugar deles, né? Já esse resultado foi muito ruim para a Aparecidense, que estava dentro do G8, e se tivesse ganhado, ela ia permanecer dentro do G8. Mas como ela perdeu e o Remo ganhou, né? O Remo ocupou o lugar dela. E falando nele, na segunda-feira tivemos o último jogo, que foi entre o Remo e o Ferroviário. E o Remo ganhou por 2-1 do Ferroviário. Lembrando que com esse resultado, o Ferroviário está ali dentro da zona de rebaixamento, já o Remo entrou ali dentro do G8, tomando o lugar da Aparecidense. E vamos ver como é que ficou a tabela de classificação atualizada da Série C, ver os times aí que tem chance de ser rebaixados, os times que tem chance de voltar aí ao G8. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem o Mirassol de São Paulo, que já está classificado com 32 pontos. Em segundo lugar, nós temos o Paysandu, que também está classificado com 30 pontos. E a briga dos dois agora é pela liderança, né? Porque a gente sabe que quem é o primeiro colocado tem a vantagem de pegar, né, o último colocado, né? Pegar uns times que talvez sejam mais leves, né, para ele conseguir passar na próxima fase. Porém, nunca se sabe, né, gente? Em terceiro lugar, nós temos o Figueirense com 29 pontos. Em quarto lugar, vem o ABC de Natal com 28 pontos. Em quinto lugar, nós temos o Botafogo da Paraíba com 27 pontos. E lembrando que o Botafogo da Paraíba vai encarar o Mirassol, certo? No dia 3 aí de agosto. E tudo pode mudar nessa zona de classificação, viu, gente? Já em sexto lugar, nós temos o Volta Redonda com 26 pontos. Em sétimo, nós temos o Botafogo de São Paulo com 26 pontos. E em oitavo, na última posição aí do G8, temos o Remo com 25 pontos. Mas como a gente pode perceber, as pontuações estão muito próximas. Então, assim, o Remo, a Aparecidense e até o Botafogo de São Paulo podem trocar de lugar a qualquer momento, né? Vai depender dos resultados dos próximos jogos. Na nona posição, a gente tem a Aparecidense com 25 pontos. Em décimo, vem o São José com 23 pontos. Na 11ª posição, vem o Vitória com 23 pontos. E o detalhe é que, assim, tanto o São José quanto o Vitória tem apenas 3 pontos de diferença, né, do último colocado do G8. Então, eles podem muito bem entrar ali na zona de classificação ainda. Vai depender aí dos próximos duelos também. Se eles ganharem as próximas partidas, né, e os outros times que estão ali dentro do G8 tropeçarem, eles podem sim ocupar o lugar deles. E agora, na 12ª posição, vem o Ipiranga de Erechim com 22 pontos. O Manaus vem na 13ª posição com 22 pontos. Já o Altos vem na 14ª posição com 21 pontos. E agora a gente vem para os times que eu sinceramente acho, né, que os rebaixados vão sair dessas equipes aqui, certo? Eu acho que até o Altos tem chance de ser rebaixado. O Manaus eu acho uma chance muito pequena, né, porque são 22 pontos que ele tem. Mas para o futebol nada é impossível, né, gente? Então, assim, vamos lá. O Altos está na 14ª posição com 21 pontos. O Confiança vem na 15ª posição com 20 pontos. O Floresta vem na 16ª posição com 19 pontos. O Atlético Cearense tem 19 pontos na 17ª posição. Na 18ª vem o Ferroviário com 16 pontos. Na 19ª vem o Campinense com 15 pontos. E o Brasil de Pelotas vem na 20ª posição com 14 pontos. O Brasil de Pelotas é um time que eu já acho que está praticamente rebaixado, né? Se ele ganhar as próximas partidas, ele tem que torcer para o tropeço do Floresta, do Confiança, do Atlético Cearense e do Ferroviário, né? E do Campinense também. Ou seja, vai ser bem complicado, né? Ele torcer pelo tropeço de todos esses times. E ele ainda ficaria com 20 pontos. Então, acho muito difícil ele conseguir. E se ele perder esse jogo, aí é que ele não tem mais chance mesmo. Ou empatar também, né? E o Campinense é praticamente a mesma coisa aí do Brasil de Pelotas. Eu acho que os únicos times que têm aí a chance de fugir da zona de rebaixamento seriam o Floresta e o Atlético Cearense. Mas o Confiança e o Altos são times que geralmente jogam muito bem nessas últimas rodadas. Eles têm saído muito bem. O Altos perdeu a última, né, para o Confiança, mas ele é um time muito bom, geralmente marca muitos gols. Diferente de times como o Floresta, por exemplo. Então, sinceramente, eu estou imaginando que talvez o Atlético Cearense, se ele acordou agora, né, e realmente não perder mais nenhuma, ele que vem de 2 vitórias seguidas, acho muito fácil, né, ele ganhar os próximos jogos e quem sabe escapar aí da zona de rebaixamento, que talvez seja ocupada aí pelo Floresta. Mas aí o Manaus, gente, ele vai pegar pedreira pela frente.
ele vai pegar aí o Ipiranga de Erechim, que tá muito bem ultimamente, e vai pegar também o Mirassol na última rodada. Então, se de repente o Manaus perde os 2 próximos jogos que ele tem, e os times que estão aqui altos, Confiança, Floresta e o Atlético Cearense ganham os próximos jogos, o Manaus ocupa aí a última posição da zona de rebaixamento. Então, assim, gente, vai ser assim muito tenso essas últimas rodadas e tudo pode acontecer, tudo pode mudar e talvez sejam definidos apenas na última rodada, ou seja, aguenta aí o coração, torcedor. E agora a gente vai ver como é que fica, né, a classificação para o quadrangular se a Série C acabasse hoje, tá? Lembrando que são 2 grupos, vamos ver como é que ficaria o primeiro grupo. O primeiro grupo, que é formado pelo primeiro colocado, o quarto, o quinto e o oitavo, seria formado pelo Mirassol, pelo ABC de Natal, pelo Botafogo da Paraíba e pelo Remo do Pará. Já o segundo grupo, que é formado pelo segundo colocado, o terceiro, o sexto e o sétimo, seria formado pelo Paysandu do Pará, o Figueirense de Santa Catarina, o Volta Redonda e o Botafogo de São Paulo. Bem legal, né, gente? E o detalhe é que a gente tem aí 2 equipes aí, né, do Pará, que é o Remo e o Paysandu, que formam o clássico Repá. Aí vocês imaginam se de repente eles caem no mesmo grupo, vamos ter clássico Repá no quadrangular da Série C. Ou quem sabe, se os dois sobem, né, para a Série B, nós vamos ter o clássico Repá na Série B em 2023. E esses foram todos os detalhes para vocês ficarem super informados aí sobre a Série C. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!